como siempre, pues cuando uno viaja, Como sempre. cuando uno viaja, Sempre quando alguém viaja, los hermanos, como somos un solo cuerpo, como nós somos um só corpo, les mandan saludos. então os irmãos enviam saudações. Y a veces por WhatsApp me preguntan, ¿ya diste los saludos? Eles perguntam pelas redes sociais, já enviaram as nossas saudações? Yo digo, claro que sí. E ele diz, claro que sim. Desde el año de 1976, Desde o ano 1976, cuando conocí al Señor, quando conheci o Senhor, prácticamente el Señor me puso o Senhor me colocou, a enseñar. para ensinar. Eso fue algo dramático para mí. Isso foi algo muito dramático para mim. Tenía que estudiar mucho, orar mucho, Tive que estudar muito e orar muito também. pero siempre me gustó Mas sempre gostei de enseñar con ilustraciones, de ensinar fazendo essas ilustrações, porque así los hermanos pueden recibir mayor porcentaje de la información. os irmãos podem compreender melhor as informações. Como no tenía estos equipos en ese tiempo, Nesse tempo passado, não tínhamos esses instrumentos. entonces hacía mis figuras en grandes cartulinas. Então eu fazia desenhos, grandes desenhos em cartolinas. Y cuando me movía de ciudad, Então quando eu saía da cidade, me llevaba mis rollos de levava, cartulina levava vários rolos de cartolinas para poderlo enseñar. para poder ensinar. Pero ahora pues hay la facilidad Mas agora existem mais facilidades de tener la tecnología moderna. por conta da tecnologia moderna. Vamos a considerar Nós vamos então considerar, algunos aspectos escatológicos vamos considerar alguns aspectos escatológicos que encontramos en los libros de Daniel y Apocalipsis. que encontramos nos livros de Daniel e Apocalipse. El Señor le reveló al profeta Daniel, O Senhor revelou ao profeta Daniel, con base en un sueño del rey Nabucodonosor, baseado naquele sonho do rei Nabucodonosor, que está en el capítulo 2 de Daniel, que isso está registrado no capítulo 2 de Daniel, y las visiones directamente al profeta e também as visões en el capítulo 7. e as visões demonstradas no capítulo 7. Ambas revelaciones Existe uma relação, hablan de lo mismo. fala da mesma coisa. Al rey pagano Ao rei pagão, le muestra el Señor o Senhor mostra las cosas como el hombre las quiere ver. Una estatua majestuosa. o Senhor mostra então essa estátua, En cambio al profeta, mas ao profeta, Dios le revela las cosas como él las ve. o Senhor mostra as coisas como ele vê. Estos imperios mundiales, Esses impérios mundiais, al profeta se le muestra como unas bestias. ao profeta lhe é mostrado como bestas. Entonces vamos a analizar rápidamente Então vamos analisar rapidamente el significado de la estatua o significado da estátua con relación a las bestias del capítulo 7. com relação às bestas do capítulo 7. No vamos a entrar en detalle porque Não temos como entrar em detalhes, es un poco largo. porque o tempo não permitiria. El profeta Daniel, siendo un jovencito todavía, O profeta Daniel, ainda muito jovem, le interpretó el sueño a Nabucodonosor, deu então a interpretação do sonho a Nabucodonosor. diciéndole, tú soñaste Você sonhou con una estatua com uma estátua metálica, cuya cabeza era de oro. cuja cabeça era de ouro. Le dijo, ese eres tú. E disse para ele: esse é você, O sea, ese era el reino babilónico o reino babilônico, que comenzó en el año 625 que tem início no ano 625 hasta el año
até 539 a.C. Inmediatamente la estatua, su pecho y sus brazos Depois da cabeça está a parte da estátua, o peito e os braços, ya rebajó un poco de la calidad del metal, vai baixando a qualidade do metal, que era de plata. que é prata. Los dos brazos significan una alianza de los persas Um braço significa aliança com os persas, y los medos, dos persas e dos medos. que Medo e Pérsia. comenzaron en el año 539 Então teve início em 539 hasta el año 333, até 333, cuando surgió ya el poderío griego quando já então começa a surgir o poderio grego, con el joven rey de Macedonia com um jovem rei da Macedônia llamado Alejandro Magno. chamado Alexandre Magno. Está representado en la estatua E agora está representado na estátua la cadera y los muslos sim, de bronce. essa parte da cadeira do quadril, sim, Claro de que bronze. esta estatua, los muslos están como haciendo parte del Sim, nessa cuerpo estátua, inferior. sim, Pero la Biblia dice la cadera y los muslos. sim, a parte do músculo da perna faz parte, obviamente, da perna. Hace parte de la visión del tercer reino que es Grecia. E isso então faz parte da visão mostrando o terceiro reino, que é Grecia, Grécia, que tuvo un dominio desde el año 333 que teve domínio desde do ano 333 hasta el año 63. até 63 a.C. Realmente el Imperio Romano, que es el cuarto, Então, o Império Romano, que é o quarto, está representado por las dos piernas está representado então pelas duas pernas de hierro. de ferro. Es importante Isso é importante, irmãos, para nosotros tener en cuenta que son dos piernas. para que tenhamos em conta que são duas pernas. Amén. No se nos olvide, dos piernas. Não se esqueçam, duas pernas. Que comienza su imperio Que começa, então, tem início do seu en império el año 63. no ano 63. Realmente el primer emperador romano O primeiro imperador romano inició su mandato en el año 27. começou seu mandato En el año 27. no ano 27. Pero en esa fecha 63, E nessa data, 63, el general romano Pompeyo um general romano chamado Pompeio ocupó Jerusalén. ocupou Jerusalém. Todos estos imperios Todos esses impérios están en la Biblia estão na Bíblia, porque dominaron sobre la tierra de Israel. porque eles fizeram domínio sobre essa terra de Israel. Todos eles. Babilonia los llevó en cautiverio, Babilônia levou Israel a cativeiro destruyó a Judá, e destruiu Judá, a Jerusalén, a Jerusalém também, al templo, ao templo. hubo mucho muerto Muitos morreram. y lo mejor de la sociedad se la llevó en cautiverio. E o melhor que tinha daquela sociedade foi levado cativo. Al ser dominados por los medos persas, No período em que eles foram dominados pelo Medo persas, el dominio sobre Israel continuó con los medios persas. o domínio sobre Israel continuou, sobre esse império Medo-persa. Pero el Señor, al primer rey, Mas- llamado Ciro, Mas o primeiro rei, chamado Ciro, ya había, mucho antes, por el profeta Isaías, já bem antes do profeta Isaías, ya lo había nombrado incluso con su nombre, Ciro. Con su nombre. sim, havia nomeado com o seu nome, Ciro. Porque en el mismo año en que él tomó el poder, No mesmo ano em que ele tomou o poder, sacó un edicto, un decreto, ele baixou um decreto, autorizando y ordenando el regreso de los judíos a su tierra. autorizando o regresso dos judeus à sua terra. Fue un siervo de Dios puesto por Dios para eso. Ele foi um servo de Deus colocado por Deus aí para isso. Para eso. Luego en Grecia Quando chegamos então nesse período da Grécia, hubo de parte de Dios la voluntad houve então da parte de Deus, da vontade de Deus, de
se preparara todas las naciones de ese tiempo que todas as nações nesse tempo fossem preparadas en la cultura griega, na cultura grega, sobre todo en su idioma seu idioma, griego que, popular, que era o grego popular da época, koiné, para que la palabra de Dios, el evangelio del nuevo pacto fuera predicado, sim, para que o evangelho do novo pacto, a palavra de Deus, fosse pregada todas las gentes de las naciones pudieran recibir. e as pessoas das nações pudessem recebê-la, a palavra. En el tiempo del Imperio Romano Nesse período do Império Romano, fue cuando el Señor se encarnó, foi quando o Senhor se encarnou. tuvo su ministerio, Teve o seu ministério, crucificado foi crucificado, y resucitó. ressuscitou, Estaba Israel, o mejor dicho, Judá, estava Judá bajo el dominio romano. sob o domínio romano. Y ellos también contribuyeron, Eles também contribuíram. dicen los comentaristas, Sim, isso é o que falam os comentaristas, os historiadores. Eles construíram estradas, para que sirviera para que los misioneros, para que os missionários, pudieran desplegarse por todas las naciones para que eles fossem por essas estradas e pregassem a todas as nações, civilizadas de ese tiempo, as nações civilizadas desse tempo, llevando el mensaje de Dios. levando a mensagem de Deus. Por último, Então, por último, la estatua termina en 2 pies, a estátua termina em 2 pés, 5 dedos cada pie, 5 dedos cada pé, en una mezcla, se puede decir, numa mistura entre barro cocido entre barro cozido e hierro. e ferro. La verdad es que después podemos ver Verdade que nós depois podemos ver que el barro cocido que o barro cozido y el hierro no se pueden mezclar. e o ferro não se podem misturar-se. Esa alianza que harán los últimos 10 reyes Essa aliança que os reis estão fazendo nos últimos dias será muy humana, muy frágil. será muito humana e muito frágil, Así como el hierro no se puede mezclar con assim como o ferro não se pode misturar com o barro barro cocido. cozido. Pero hagamos entonces la comparación. Vamos então fazer a comparação La cabeza de oro que es Babilonia, da cabeça de ouro que é a Babilônia, en el capítulo 7 es representado por un león alado, que no capítulo 7 está representado por um leão com asas. que es el rey de la selva, ¿no? Pero, El rey de la selva. sim, porque o leão é o rei da selva Y las alas de águila, e as asas de águia, reina de las aves. fala das aves. El águila. Ah, sim, que a águia é a rainha das aves. El pecho y los brazos, que son los medos persas, Então, o peito e os braços, que são os lo medo-persas, mira Daniel como un oso, Daniel vê como um urso, que tiene un lado un poco más fuerte que el otro. que tem um lado um pouco mais forte do que o Que outro, los persas tenían más poder porque os persas tinham mais poder que los medos. do que os medos. Luego Grecia, Então, chegamos à Grécia, acá es representado e está representado por un leopardo con 4 cabezas por um leopardo com 4 cabeças, alado. com asas. Eso significa Então, isso significa que el leopardo es el felino más ágil que o leopardo é o felino mais ágil de la selva. da selva. Su movimiento es más rápido. Seus movimentos são muito rápidos. Alado, E com asas, su movimiento aún es más rápido. seu movimento se torna mais rápido ainda. Eso demuestra Isso demonstra, então, que historicamente, Alejandro de Macedonia que Alexandre da Macedônia se movió con una velocidad extraordinaria ele então se movia numa velocidade extraordinária. y en 10 años E em 10 anos, pudo conquistar todo el territorio medo-persa ele conquistou todo o território medo-persa. y aún más. E ainda mais, Yo creo que lo duplicó, ele crê que isso foi duplicado, porque él llegó hasta la India, porque chegou até hasta la India. a ilha. Los piernas de hierro, que es el Imperio Romano,
As pernas de ferro que representam o Império Romano está representado por una bestia espantosa, está representada por uma besta espantosa e terrível, sin forma, sem forma. tiene 10 cuernos. Ela tem 10 chifres. Es importante tener en cuenta esos 10 cuernos de la bestia de Roma, É importante ter em conta, levar-se em conta esses 10 chifres da besta, porque esos 10 cuernos porque esses 10 chifres tienen relación têm relação con los 10 dedos de los pies com os 10 dedos dos pés, en que termina la estatua quando termina a estátua, y que corresponde e que se corresponde a antiguas provincias romanas às antigas províncias romanas, que dan una alianza final que farão uma aliança final para entronizar al anticristo. para introduzir o anticristo. Amén. Entonces vamos a proyectar rápidamente Então vamos la ver, dos. Aquí está el león alado aqui nós temos o leão com asas, que representa pues a Nabucodonosor invadiendo Judá, que representa Nabucodonosor invadindo Judá en el año 605. no ano 605. La sitió a Jerusalén. Ele sitiou Jerusalém. Los reyes se resistieron Os reis resistiram, y él entonces entró en saqueo y destruyó el mas ele entrou e saqueou e templo. destruiu inclusive o templo. Se llevó a los judíos en segundo cautiverio. E levou então os judeus nesse segundo cativeiro. Es el segundo cautiverio. Segundo cativeiro. Porque pudiéramos hacer un paréntesis Eu gostaria de fazer um parênteses para explicar que hubo dos cautiverios. para explicar que existiram 2 cativeiros. Amén. Amém? Hubo dos cautiverios. Tiveram 2 cativeiros. Pero en tiempos en que todavía Jacob no había muerto en Egipto, estaba ya ancianito. Jacob no había muerto, Sim, Jacó ainda não havia morrido nesse tempo. estaba anciano, Já era um velhinho, ya ciego. já estava cego. Sus hijos todavía estaban todos vivos. Os seus filhos estavam vivos. Y él quiso bendecirlos, E ele então quis abençoá-los, profetizando el futuro de cada tribu profetizando o futuro de cada y tribo estableciendo la primogenitura. e estabelecendo inclusive a primogenitura. Porque para Dios es importante la primogenitura. Porque é importante para Deus a primogenitura. Desde Jacob, Desde Jacó, el caso de Isaac con Ismael o caso de Isaac e Ismael y los hijos de Jacob. e os filhos de Jacó. Entonces, expliquemos rápidamente. Vou explicar rapidamente. El primogénito de Jacob O primogênito de Jacó era Rubén, era Rubens. que fue el primer hijo con Lea. Ele foi o primeiro filho de Lea, o primeiro filho de Lea. Pero Rubén mancilló el lecho de su padre, Mas ele maculou o leito do seu pai, porque tuvo acceso al lecho con Bila, que se acostó, porque ele se deitou com Mila, una de las mujeres de su padre. uma das mulheres do seu pai. Perdió la primogenitura. E então ele perdeu a primogenitura. Entonces, el siguiente era Simeón Então o próximo foi Simeão. y con Leví. E com Levi Leví también perdieron la primogenitura. também perderam a primogenitura, Porque ellos mancharon sus manos con sangre, porque eles mancharam suas mãos com sangue, vengando la vingando a afronta que le habían hecho a su hermana Dina. que fizeram a sua irmã. Cuando la violaron. Sim, quando levaram a Dina, Cuando la violaron. sim, claro. Entonces también perdieron la primogenitura. Então eles também perderam a primogenitura. Ya van 3. Já vão 3. El cuarto O quarto le correspondía entonces a Judá. correspondia a Judá. Judá recibió la primogenitura. Judá recebeu a primogenitura, Pero recibió parte mas recebeu apenas uma parte. por lo siguiente. Porque
como el papá de Lea, tío de Jacob, el papá de Lea, Porque o pai de Léa le introdujo a Lea en la noche de bodas. introduziu a Léia na noite de casamento, En vez de Raquel. ao invés de Raquel. De pronto Jacob estaba pasado de trago. E Jacó tinha bebido alguma coisa Y no se dio cuenta que no era Raquel. Sino e não percebeu que não era Raquel. Entonces tuvo que hacer un nuevo contrato de trabajo Então ele teve que fazer um novo contrato de trabalho para recibir a Raquel. para agora receber a Raquel como esposa. Cuando Raquel resultó estéril, Quando Raquel ficou estéril, então, pero cuando le dio el primer hijo, quando veio o primeiro filho, como era la mujer que él amaba, como era a mulher que ele amava, a ese hijo llamado José a esse filho chamado José, le consideraba como el primogénito. considerava ele então como Y primogênito. así lo trataba, lo vestía. E então, assim tratava ele dessa forma, o vestia dessa forma. Sus hermanos lo odiaban Os irmãos ficavam enciumados com por la isso, especialidad que el padre le tenía. porque da forma como o pai tratava ele. Incluso lo iban a matar. Inclusive, intentaram matar Y lo vendieron como esclavo. e venderam ele como escravo ao Egito. Entonces, en ese el curso de las bendiciones, Então, nesse processo de bênçãos, ya establecido Judá como primogénito, então Judá já estava estabelecido como primogênito. solamente recibió, digamos, el principado, Só havia recebido o governo el gobierno de las tribus. o governo das tribos. Pero a José Mas a José le correspondía la doble porción correspondia a ele a dupla porção de la heredad. de lá, heredad. da herança. Entonces le dijo a José, Então ele disse a José: tus dos hijos dámelos, me dê os seus 2 filhos, que ahora son hijos míos. que agora são meus filhos. Pero con los dos hijos, Então, com os 2 filhos, José recibía doble porción. José receberia então a dupla porção. José se los presenta José se apresenta y le coloca al mayor coloca o maior a la mano derecha a mão direita y al menor e ao menor a la mano izquierda. a mão esquerda. Cuando José se enteró Quando- de eso, quando- se disgustó con el papá. Sim, quando José viu isso, ele ficou um pouco desgostoso com seu pai. Dijo, padre, Falou: pai, porque Abraham cruzó las manos, Jacob cruzó las manos. porque Jacó cruzou as mãos. Y Dios, él no veía, sino que el Señor Não instruía? le iluminaba, Sim, ele não via, mas o Senhor estava o instruindo, iluminando, que bendijera a Efraín, que pudesse abençoar Efraim, que era el menor, que era o menor, para que fuera primogénito. para que ele fosse então o primogênito. Amén. Así lo estableció el Señor. Assim o Senhor estabeleceu. En las secuencias de las primogenituras, Então, nesse processo das primogênituras, siempre el Señor escogió el segundo. sempre o Senhor escolheu o segundo. Con Esaú y Jacob, Assim foi com Isaú e Jacó, con Ismael y Isaac, assim com Ismael e Isaac, también ahora con los hijos de José. agora também com os filhos de José. Entonces ya tenemos dos primogénitos, Agora nós temos 2 primogênitos, Judá Judá y Efraín. e Efraim. En el curso de los siglos, Então, no processo, com o passar dos séculos, las tribus se iban inclinando, unos por la primogenitura de Efraín umas tribos iam se inclinando pela primogenitura de y Efraim otros por la primogenitura de Judá. e outros pela primogenitura de Judá. El primer rey fue Saúl, O primeiro rei foi Saul. pero él no era de la tribu de Judá, Ele não era da tribo de Judá, no le correspondía. não correspondia a ele isso. Entonces, al morir Saúl, Então, ao morrer Saul, lo reemplazó, lo sucedió un hombre de la tribu de Judá, então ele foi sucedido por um homem da tribo de Judá, David. que era Davi. Su hijo Salomón Seu filho Salomão fue el sucesor de David, foi então seu sucessor de la tribu de Judá. da tribo de Judá. Pero hay que tener en cuenta Como? hay
que tener en cuenta Temos que ter em conta isso. que cuando David tomó el poder, ya coronado el rey, Que quando Davi tomou o poder sendo coroado rei, duró en Hebrón 7 años, ele ficou em Hebron 7 anos. porque las 10 tribus que se inclinaban por Efraín Porque as 10 tribos que se inclinavam por Efraim no lo reconocieron não reconhecia ele, como rey. não reconhecia-lo como rei. Solamente la tribu de Judá Somente a tribo de y Judá la de Benjamín e a de Benjamim estaban con David. estava com Davi. Pero como Salomón le falló al Señor, Mas como Salomão falhou diante do Senhor, tuvo muchas mujeres Teve- extranjeras, teve muitas mulheres estranhas, les construyó templos idolátricos. construiu um templo de idolatria, templo de No estuvo de idolatria. acuerdo con eso O Senhor não esteve de acordo com isso. y determinó dividir el reino, Então determinou que o reino fosse dividido. aún en vida de Salomón, Aún aún en vida. Sim, O a um sea, convite. aún viviendo. sim, perdão. Ainda em vida Salomão, ainda estava vivendo, ainda era vivo. Cuando Salomón murió, Quando ele morreu, le sucedió su hijo Roboam, Roboão, seu filho, o sucedeu. pero Dios quiso que las medidas gubernamentales, Então Deus quis las medidas de gobierno que as medidas governamentais de Roboam fueran muy fuertes para el pueblo. que de Roboão fossem muito fortes. En las 10 tribus Então as 10 tribos rebelaron, se rebelaram coronaron por rey e coroaram por rei a uno de las tribus de Efraín llamado Jeroboam. a Jeroboão, que era da tribo de Efraim. Entonces se dividió el reino de Israel Então se dividiu o reino de Israel en 2 reinos. em 2 reinos. La casa de Efraín, A casa de Efraim, también llamada casa de Israel, que também é chamada casa de Israel, el reino de Israel, ou o reino de el Israel, reino del norte ou o reino do norte, y la casa de Judá, e a casa de Judá, el reino del sur. o reino do sul. Todos los reyes desde Jeroboam Todos os reis, desde Jeroboão hasta el último, até o último rei, se apartaron de Dios, se apartaram de Deus. hicieron lo malo delante de Dios. Fizeram muito mal diante de Deus. Su fin E o seu fim, fueron llevados en cautiverio eles foram levados em cativeiro. a Siria, A Síria, más o menos en el año 722 mais ou menos nos 722 antes de Cristo. a.C. Ese cautiverio Esse cativeiro nunca regresó. nunca voltou. Ellos fueron esparcidos por todo el mundo Eles foram espalhados pelo mundo, y se fueron gentilizando, foram se gentilizando, se les fue olvidando foram esquecendo, su origen, foram esquecendo a de origem, qué tribu pertenecían de que tribo eles pertenciam, y demás. Se fueron cruzando con gentiles. e além disso foram se misturando com gentios. Yo le pregunté a un hermano Eu fiz uma pergunta a um irmão, hebreo, no le digo judío, sino hebreo, a um irmão hebreu. llamado Mavino. Aí está, Edina. Bro. Le dije, hermano, o Rabbi. Le dije, hermano, ¿tú de qué tribu eres? ¿Qué día le dije? Me dijo, yo no sé. Y él no tiene la Biblia como nosotros, la tiene en hebreo y todo. Ele tem a Bíblia em hebraico, ele não tem a Bíblia traduzida igual a nossa. Pero él no es judío, él no sabe si es judío, si es Mas ele não sabe se é judeu, se é de... yo no sé. Ele falou que não Pero sabe. que es hebreo. Mas ele sabe que é hebreu, Y mas sus hijos están pagando el servicio militar e os seus filhos estão en Jerusalén. y no todo. serviço militar em Jerusalém. Entonces, ese caso de no regresar, ese primer cautiverio, Então, por eles não... não peguei. Pero despacio. el hecho Sim, o fato de no regresar, deles não voltarem el primer cautiverio, do primeiro cativeiro sirvió para que ellos se regaran por todo el mundo, serviu para que eles estivessem espalhados por todo o mundo, que dio un mensaje para ellos que havia uma mensagem para eles, a raíz del nuevo pacto. a raiz do novo pacto. Hay un nuevo pacto Existe um novo pacto que es con la casa de Israel que é com a casa de Israel y la casa de Judá. e a casa de Judá. No es con la casa de los gentiles. Pero No es con la casa de los gentiles,
não é com a casa dos gentios. Ustedes lo pueden leer en Jeremías 31:31. Você pode ver Jeremias 31:31. Dice, voy a hacer un nuevo pacto. Aí fala, vou fazer um novo pacto. Que las bodas tienen que quedarse, las bodas tienen que hacerse. Porque tem que acontecer o casamento. Amén. Amém? Entonces, él necesitaba recoger, como le dijo a Oseas, Então ele precisava ver Oséias, recoger su pueblo de todos los rincones de la sim, buscar o seu povo de todos os lados, todos os pontos da terra. Recuerden lo que él siempre decía. Observe, lembre-se do que ele sempre No dizia. he sido enviado sino a las ovejas perdidas. No he sido enviado sino a las ovejas Sim, perdidas. tem sido enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pero cuando ese mensaje fue a todo el mundo, Quando essa mensagem chegou em todo o mundo, los gentiles lo escuchamos, nós, os gentios, a escutamos, creímos también cremos, y fuimos cubiertos con ese nuevo pacto. então nós fomos cobertos com esse novo pacto. Dice Romanos 11. Como diz Romanos capítulo 11. Las ramas fueron quebradas, las legítimas fueron quebradas, las ramas. Sim, os ramos foram quebrados, legítimos, Nosotros inyectados. e nós fomos enxertados nessa mesma oliveira. Entonces, ese primer cautiverio Esse primeiro cativeiro, então, sirve para nuestra salvación. serviu para a nossa salvação. Y el segundo cautiverio Mas o segundo cativeiro también regresa também volta para nuestra salvación. para a nossa salvação, Para que hubiera habido el templo para que pudesse haver o templo y una vida nacional e uma vida judía judia, y el verbo de Dios pudiera encarnar e que o verbo de Deus pudesse encarnar morir por nosotros e morrer por nós en la cruz. na cruz. Amén. Amém? Entonces, cerramos el paréntesis. Sim, então fechamos o parênteses aqui. El tiempo de ese segundo cautiverio fue Babilonia. Então esse foi o segundo cativeiro, esse foi o tempo do segundo cativeiro, Babilônia. Entonces, pasemos al 3, hermano. Vamos passar o 3. Mano, quer água? El 3 rápidamente dice Então rapidamente vamos observar algo aqui. el territorio que Babilonia ocupó. Esse é o território que Babilônia ocupou. Esto que estamos señalando es el mar Mediterráneo. Esse que, onde está esse ponto aqui, é o Mar Mediterrâneo. Todos los imperios Todos os impérios hicieron parte del mar Mediterráneo. fizeram. Esse foi o território em que eles fizeram. Ahí donde señalo ahora, Agora, onde eu estou assinalando, ahí es Israel. nesse ponto é Israel. Babilonia ocupó Israel. Babilônia então ocupou Israel. Pasemos al 4, hermano. 4. Es el oso. Esse então é o urso. En tiempos de los medos persas, Esse foi o tempo dos Medo-Persa. regresó el cautiverio babilónico. Então eles voltaram para o cativeiro babilônico. Pasemos al 5. Vejamos o 5 então. Este es el territorio Esse é o território, ocupado por el imperio medo-persa. esse foi o território ocupado por... Ya ocuparon más territorio que Babilonia Veja que eles ocuparam mais território do que Babilônia. y ocuparon la tierra de Israel. E também ocuparam a terra de Israel. También hicieron parte del mar Mediterráneo. Também essa parte do mar Mediterrâneo. El 6. En el 6, No 6, aquí, na sexta vemos projeção, un detalle que está en el capítulo 8. nós vemos aqui um detalhe que está no capítulo 8 de Daniel. Sí, podemos leer los versículos 5 Vamos ler os versículos 5 al 7. ao 7 do capítulo 8 de Daniel. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele
com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Dicen los historiadores Os historiadores nos que afirmam Alejandro Magno, que Alexandre Magno que está representado aquí por este macho cabrío, está representado aqui por esse bode. salió de Macedonia Ele saiu da Macedônia a efectuar una venganza, para realizar uma vingança, porque los persas porque os persas habían invadido a Grecia haviam invadido a Grécia y en una batalla llamada de las Termópilas numa batalha chamada as Termópilas, le habían hecho una matanza e eles fizeram uma matança terrível de griegos, dos gregos. y pasó el tiempo y los griegos no se habían puesto de acuerdo E já havia passado o tempo e eles não haviam ainda se colocado em acordo para ir a vengarse. para ir fazer essa vingança. Amén. Porque ellos no eran un reino unificado, Eles não eram um reino unificado. era una serie de ciudades que cada ciudad tenía un rey Haviam várias cidades e cada uma delas tinha um rei diferente. hasta que el rey de Macedonia, Até que o rei da Macedônia, al morir su papá Filipo, quando seu pai Filipos morreu, sale con un poderoso ejército saiu com um poderoso exército a hacer esa venganza. para vingar-se. Y como consecuencia, Então, como consequência disso, se termina, él vence al imperio medo-persa ele vence o Império Medo-Persa y todavía ocupa más territorio. e ainda ocupou mais território. Y en 10 años domina el mundo. E em 10 anos ele dominou o mundo. Este macho cabrío Esse bode, tiene un solo cuerno, ele tem apenas um chifre. que es el joven Alejandro de Macedonia. Esse é o jovem Alexandre da Macedônia. El 7, ¿no? Pero Siete. él sale con el propósito Então ele sai com um propósito de herir de muerte a este carnero de dos ferir de cuernos. morte a esse carneiro com 2 chifres. Un cuerno es media y el otro es Persia. Um chifre é Medo e o outro é Pérsia. Lo hiere de muerte Ele queria ferir de morte. y termina el imperio medo-persa. Então ele foi ferido de morte e aí terminou o Império Medo-Persa. El imperio medo-persa. Proyecto el 8, hermano. Sim. El joven Alejandro O jovem Alexandre muere en Babilonia morreu em Babilônia más o menos a la edad de 33 años. por volta de 33 anos. Algunos dicen que murió borracho, Alguém diz que ele morreu bêbado. otros que murió envenenado. Outros dizem que morreu envenenado. Posiblemente esto último sea la verdad. Entonces, ¿quién heredaba? Então quem seria o herdeiro? Su mamá fue asesinada, Sua mãe foi assassinada. sus esposas fueron asesinadas. Suas esposas? Sus esposas. Esposas? Sí, él tenía como dos, pero bueno, su Ah, esposa. sim. Ele está falando que suas esposas foram assassinadas. Tinham 2. Tenía 2 hijos, también fueron asesinados. Os 2 filhos também foram assassinados. Que eran las costumbres de ese tiempo. Era o costume desse tempo. Entonces quedaban 4 generales Então ficaram apenas 4 generais que decidieron dividir el imperio e que tomaram a decisão de dividir o império, porque sus intrigas políticas que por causa de suas intrigas políticas les impedían gobernar juntos. impediam então deles governarem juntos. Por eso dice en el libro de Daniel Então Daniel fala que este cuerno grande de Alejandro que esse chifre grande de Alexandre quebrado foi quebrado y en su lugar e no seu lugar nacieron 4 cuernos. nasceram 4 chifres. Entonces leamos en los versículos 9 Então vamos ler o versículo 9. a ver qué dice sobre De esos qual cuernos. capítulo? De 8? El 8. Capítulo 8, versículos
8 a 10. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força. ¿Cuál está leyendo? 8? El 8 y 9. Sim, 8 e 9, não? 8 a 10. Solamente? No, 9 al 11. O sea, capítulo 8, versículo 9 al 11. Ok, ok. 9 a 11. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra famosa. E se engrandeceu até ao exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Estos 4 cuernos Esses 4 chifres corresponden a los 4 reyes que sucedieron a Alejandro. correspondem aos 4 reis que sucederam a Alexandre. Eran 4 generales de su estado mayor. Ficaram aí 4 generais do Estado Maior, Pero lo importante es que ellos se dividieron el reino de Alejandro, sim, o mais importante aqui é que eles fizeram a divisão do reino de Alexandre. tomaron un territorio Cada um tomou uma parte do território y siguió la cultura griega dominando e seguiu al mundo. então a cultura grega dominando o mundo. Cada uno de ellos lógicamente tuvo sus sucesores. Cada um deles, obviamente, cada um deles tiveram seus sucessores. Esos 4 generales son Esses 4 generais são eles: Seleuco, Seleuco, Lisímaco, Lisímaco, Ptolomeo. Ptolomeu e Cassandro. Seleuco le correspondió al territorio que hoy está al norte de Israel. A ele, Seleuco, lhe correspondeu o território que hoje está ao norte de Israel: Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita. y demás que están al norte de Israel. Tudo isso está ao norte de Israel. Cassandro le correspondió la parte europea, o sea, Grecia, Correspondeu a Cassandra a parte da Europa: Grécia, Macedônia y otros pequeños países que hoy e outros pequenos países que estão situados nessa parte, na Europa. Lisímaco, le correspondió Asia Menor, ele ficou nessa parte da Ásia Menor. que es lo que hoy ocupa el país que se llama Turquía. Hoje nós chamamos essa região de Turquia. Ptolomeu Le tocó la parte del norte de África. ficou com a parte do norte da África. Ahora lo vamos a ver en un mapa. E agora nós vamos ver algo aqui. Le tocó Egipto Ficou com essa parte do Egito y le tocó el territorio que hoy es de Israel. e também ficou com um território que hoje é de Israel. Pero un descendiente de Seleuco Mas um descendente de Seleuco, que dominaba en el norte que dominava nessa parte do norte, hizo guerra con un descendiente de Ptolomeo. guerreou com um descendente de Ptolomeu. Se apoderó de la Tierra Santa, digamos así. E então se apoderou, vamos dizer assim, se apoderou dessa parte da Terra Santa. Invadió al país, Invadiu o país, profanou o templo, quería eliminar la ley de los judíos, ele queria então terminar com as leis, acabar com as leis dos judeus implantar la cultura griega e implantar a cultura grega, y que ellos adoraran a los dioses griegos. para que eles pudessem adorar os deuses gregos. Por eso les instaló en el templo una estatua. Por isso, você colocou aí? Ele se colocou? Ele pôs uma estátua dentro do templo de um deus grego, De Júpiter olímpico, de Júpiter, o sea, de Zeus. de Zeus. Sacrificó un puerco, Sacrificou um porco, asesinó muchos judíos. matou uma variedade, muitos judeus.
Entonces surge un sacerdote llamado Matatías Então surgiu aí um sacerdote chamado Matatias, con 4 hijos com seus 4 filhos, a oponerse, a hacerle para se colocar em oposição a isso, oposición a esa invasión. a essa invasão. Y eso lo pueden ver en detalles Você pode ver isso em detalles en 2 libros que están en la Biblia católica, em 2 livros que estão na Bíblia Católica, que se llaman los Macabeos. os Macabeus. Ustedes pueden bajarlo por internet Sim, você pode baixar isso na internet. y leerlo, hermano. Están detalles de lo que ocurrió, cómo fue la invasión Sim, aí, irmãos, você tem muitos detalhes de como ocorreu essa invasão y lo que hizo. e o que eles fizeram. Hizo más o menos Então, mais ou menos, lo que va a ser el anticristo final. isso é mais ou menos o que vai fazer o anticristo no final. Este hombre se llamaba Antíoco Esse homem se chamava Antíoco IV. se decía Epífanes. Se chamava-se também de Epífanes, De ahí viene la palabra epifanía, onde vem da palavra epifania, significa Dios manifestado, significa manifestação de o Deus, sea, manifestación divina. uma manifestação divina. Entonces él era como una manifestación de Zeus, de Dios. Ele se colocava dessa forma, como se ele fosse uma manifestação de Deus. Exactamente lo que va a ser el anticristo. E isso é o que realmente vai fazer o anticristo. Y se va a meter en el lugar, en el templo de Dios. Ele vai entrar no templo de Deus Y se va a pasar a ser como Dios, e vai se passar como Deus, para que lo adoren como Dios. para que as pessoas possam adorá-lo como Deus. Se ve que este es un tipo Você vê que isso aqui é um tipo bastante perfecto, bastante perpétuo. del anticristo. Sim. Por eso, en el versículo 9 Então, por isso, no versículo 9, dice, y de uno de ellos, o sea, Diz. de uno de estos cuernos, então diz no versículo 9, então de um desses chifres salió un cuerno pequeño. saiu um pequeno chifre. Ahí correspondió a Antíoco, Aí corresponde então a Antíoco, pero también corresponderá al anticristo. mas também corresponde ao anticristo, Porque en el versículo 17, porque no versículo 17 hasta el 19, até o 19, dice que eso será para el tiempo del fin. isso será para o tempo do fim. Vamos a leer. Então vamos ler isso, irmãos. Amén. Amém? Dice que eso mismo, porque es que Daniel Porque Daniel es un libro que se cerró. é um livro fechado, foi fechado. Dice al final del libro, Diz no, cierra el libro, Daniel, porque este es para los tiempos finales. no final do livro a instrução é para que ele feche, cerre o livro, porque esse é para o tempo Y final. los tiempos finales, ¿cuándo comenzaron? E quando começaram os tempos finais? Yo pienso que en el año de 1948, Acredito que seja no ano 1948, porque el Señor había prometido porque o Senhor tinha prometido que en los tiempos finales que nos tempos finais recogería a su pueblo de todas las partes del mundo. buscaria seu povo em todas as partes do mundo. En 1948 E em 1948 empezó a hacer. começou a fazer isso. Pero nosotros estamos en pleno tiempos finales. Então nós estamos em pleno tempo final. No importa tanto conocer Não tem tanta importância conhecer lo del anticristo. o anticristo. Lo más importante O mais importante es que nosotros busquemos el Señor. é que nós busquemos ao Senhor. Eso es lo más importante. Isso é que uma- nos preparemos. O mais importante é que estejamos preparados, De acuerdo con la palabra de Dios, que de acordo com a palavra de el Deus, último día de gobierno del anticristo o último dia do governo do anticristo vendrá el Señor. virá o Senhor. Va a recoger a la iglesia. Ele vem para buscar a igreja. Va a hacer lo que llaman el rapto de la iglesia. Ele vai então fazer o arrebatamento da Y igreja. después viene un drama terrible E depois vem um drama terrível que se llama el tribunal de Cristo. que se chama o Tribunal de Cristo. Ahí no vamos a perder la salvación. Aí nós não vamos perder a salvação, Podemos perder el reino. mas podemos perder o reino. Amén. Eso no lo pensamos nunca. Nós não devemos esquecer disso nunca. Ahora estamos en plena apostasía. Yo creo Eu creio que nós estamos em plena que apostasia. a medida que se acerca el tiempo de la aparición del anticristo, Mas à medida que se aproxima o tempo da aparição do anticristo, también se va perfeccionando la gran apostasía.
também vai se aperfeiçoando essa grande apostasia. Millones de hermanos Muitos e muitos irmãos se acercan más a la tierra, a lo terrenal, estão se acercando, estão se aproximando mais do terrenal que al reino de los cielos. do que o reino dos céus. Si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, E se nós queremos entrar no reino dos céus, tenemos que entrar ahora. temos que fazer isso agora. Tenemos que empezar a obedecer al Señor ahora. Temos que começar a obedecer o Senhor agora. Tenemos que empezar a tener comunión y obediencia con el Señor ahora. Temos que ter comunhão e obediência com o Senhor agora. Nosotros para ser salvos Nós, para sermos salvos, solamente tenemos que creer. só precisamos crer. Dicen en Efesios, no por obras, Efésios diz não por obras, que nadie se gloríe. para que ninguém se glorie. En cambio, en el sermón del monte, Mas em troca disso, no Sermão do Monte, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Amém? sino los que hacen Senão aqueles que fazem a vontade do Pai, que está nos céus. O sea que la salvación del Espíritu Então a salvação do Espírito es la vida eterna, é a vida eterna. es gratuita. Ela é gratuita. Pero el reino de los cielos, Mas o reino dos céus con obras, é com obras, con cruz, é com a cruz, con obediencia, é com obediência, con sudor, sudor, com suor, es con sacrificio. com sacrifício. Amén. Eso hay que tenerlo en cuenta. Temos que ter isso em conta, irmãos. Nosotros debemos de saber estos detalles, pero Sí. lo más importante Sim, nós temos que conhecer esses detalhes, mas o mais importante es cómo estamos con Él. é como nós estamos com o Senhor. Amém? Entonces, proyectemos el Quer água, irmão? Um pouquinho aí. proyectemos el 9, hermano. Vamos projetar o 9, então. El 9 hace parte O 9 faz parte de la visión de Daniel da visão de Daniel, en el capítulo 7. no capítulo 7, Corresponde al imperio griego. que corresponde ao Império Grego. Allá en el capítulo 8 hay un macho cabrío con 4 cuernos. Lá no capítulo 8 tem um bode com 4 chifres. Aquí hay un leopardo Aqui já temos um leopardo con 4 cabezas. com 4 cabeças, La misma interpretación. mas a interpretação é a mesma. Amén. Amém? Los 4 generales, Os 4 generais, que ya dijimos, que já falamos, con su territorio com seus territórios, le correspondió en la división de... que lhes correspondia naquela divisão territorial. Amén. Vamos con el 10. Ese sí, rápidamente. Es el territorio Esse território, geográfico essa parte geográfica, que conquistó Alejandro. então isso foi o que Alexandre conquistou. Mucho territorio en Asia, Muito Ásia. Ásia, un poquito en el norte de África norte da África y algo en Europa. e na Europa. Em Europa também. Ahora vamos a ver cómo fue la división. Vamos então agora observar essa divisão. Ya lo dijimos, pero aquí lo podemos ver en el mapa. Eu poderia dizer, mas eu quero lhe mostrar no mapa. En el mapa. Entonces, a Seleuco A Seleuco le correspondió la parte que hoy son los países islámicos. correspondeu a Seleuco isso que hoje nós chamamos dos países islâmicos. Que le decían Seleucia. Seleucida, que são chamados Seleucida. Observen que está al norte de Israel. Observe que está ao norte de Israel. Israel está aquí. Israel está nesse ponto. A Ptolomeo le correspondió Egipto, Essa é a parte que correspondeu a Ptolomeu, Egito, Egipto y Palestina. e aí também a Palestina. A Lisímaco le correspondió entonces Asia Menor, A Lecimo correspondeu à Ásia Menor, que es el territorio de Turquía, que hoje é chamado Turquia, y a Casandro e a Cassandro le correspondió la parte de Grecia. correspondeu Grécia e Macedônia. Ese mapa es importante que lo tengamos. Esse mapa é importante, irmãos, considerá-lo. Vamos al 12. En el 12 tenemos ya una comparación No 12 nós temos uma comparação
entre la imagen de Nabucodonosor entre a imagem de Nabucodonosor y la visión de Daniel en el capítulo e a 7. visão de Daniel no capítulo 7. Esta parte la proyectamos Esta parte que nós projetamos por esto, nós projetamos por isso. porque el imperio romano se llamaba romano O Império Romano se chamava Romano por la ciudad de Roma. por causa da cidade de Roma. Había un solo emperador en Roma. Havia apenas um imperador em Roma. Pero al comienzo del siglo IV Mas a partir do século IV surge un emperador llamado Constantino, surgiu um imperador chamado Constantino, que fue el que dictó un edicto, un decreto, que estabeleceu um decreto, para, le llaman el edicto de tolerancia, chamado de tolerância, para terminar la persecución contra los para santos. que a perseguição contra os santos acabasse. Él tomó la determinación Ele então tomou essa determinação de irse a Asia Menor, de ir até a Ásia Menor, a una, llamémosle aldea uma pequena aldeia llamada Bizancio. chamada Vicência. La amplió, Aumentou a aldeia construyó, digamos, una base militar, e construiu aí, ampliou a cidade e construiu uma base militar. buscando defender al imperio Ele queria, a partir disso, defender o império de posibles ataques de possíveis ataques de las potencias das demais potências dessa parte Se oriental. quedó gobernando allí, E seguiu aí governando. amplió la ciudad, Aumentou a cidade, inclusive construyeron un templo llamado Santa Sofía. construiu um templo chamado Santa Sofia. Santa Sofía, amén. Sim. O Mamá. Santa Sabiduría. algo así. Santa Sabedoria. Sim. Porque es que a la mamá Porque a mãe dele, de Constantino le gustaba construir esos templos. a mãe de Constantino gostava de construir templos. Ella se fue a Jerusalén y a todos los sitios que se dicen sagrados, Então, quando você vai a Jerusalém, em todos esses pontos chamados sagrados, donde fue crucificado onde foi crucificado el Señor, o Senhor, donde la tumba, na tumba, donde nació Belén, onde ele nasceu em Belém. de esas partes construyeron un templo. Então, em cada parte dessa foi construído um templo. Hoy en día lo visitan los turistas. E aí, para os turistas, pontos turísticos. Lo importante de lo que estamos diciendo O importante daquilo que estamos falando es que los sucesores de Constantino, é que os sucessores de Constantino, muchos siguieron gobernando en Constantinopla eles seguiram governando em Constantinopla hasta el año 395, até o ano 395, en que murió el emperador Teodosio el Grande. quando morreu Teodósio o Grande. Él tenía dos hijos Ele tinha 2 filhos y quiso que sus dos hijos e ele queria que esses 2 filhos fueran emperadores. fossem imperadores também. Entonces instaló a Arcadio, Então colocou a prefeitura, Arcádio, igual que tu? mi nombre, Sim. Que Arcádio é prefeitura e Arcádio é ele. como emperador en Constantinopla. Sim, ele colocou Arcádio como imperador em Constantinopla. Una pierna. É uma perna. ¿Ven el significado de las dos piernas? Você vê aí o significado das duas Y pernas. a Honorio E a Honório, lo instaló como emperador en Roma. então desses 2 filhos, um Arcádio de um lado, e uma perna, e a outra perna, Honório. A partir de Arcadio y de Honorio, Então, a partir de Arcádio e Honório, siguieron habiendo en el imperio dos emperadores. então seguiu no império 2 imperadores. Uno en la pierna oriental Um no lado oriental da y perna otro en la pierna occidental. e outro da perna ocidental. De ahí que el Señor mostró Então, o Senhor a mostra Nabucodonosor a Nabucodonosor esos imperios todos esses impérios en esa forma dessa forma, hasta llegar a Roma até chegar a Roma dos piernas. com 2 pernas. Hay que tenerlo muy en cuenta. Isso nós temos que ter, Tenerlo considerar. muy en cuenta. Entonces, la parte occidental del imperio, Então, essa parte ocidental do império, dominada por Roma, dominada por Roma, y todo el territorio de lo que hoy es Europa, e todo esse território que abarca, não? sí, Que hoje é, sí, sim, esse território que hoje é a Europa,
terminó en el año 476. Terminou em 476. Los érulos, Os- una tribu bárbara Sim, uma tribo bárbara, de origen los germánico, Érulos, érulos, cuyo rey se llamaba Odoacro. cujo rei se chamava, aí está? Não, Odoacro. aí está, Odoacro. Odoacro. Odoacro era seu rei. Sitió a Roma, Sitiou Roma. entró en saqueo, Entrou aí, depuso al último emperador depois tirou daí o último imperador, llamado que era chamado Rómulo. Rômulo. Hasta ahí llegó la pierna occidental del Imperio Romano. Até aí chegou a perna ocidental do Império En Romano. cambio, la pierna oriental, Mas a perna oriental, cuya capital era Constantinopla, que a capital era Constantinopla, siguió con sus emperadores seguiu então com seus imperadores hasta el año 1453, até 1453, cuando los turcos quando os turcos invadieron a Constantinopla, invadiram Constantinopla instalaron un imperio e instalaram o império, que se llama el Imperio Otomano, que é chamado Império Otomano, hasta el año de 1924. até 1924. O sea que ellos dominaron 5 siglos. Eles dominaram 5 séculos. Amén. Algunos dicen, si hay tiempo lo vemos, Sim, algumas pessoas dizem que la séptima cabeza de la bestia que a sétima cabeça, a besta, es el Imperio Otomano. é o Império Otomano. Pero la Biblia dice Mas a Bíblia diz que la séptima cabeza que a sétima cabeça va a durar en el poder vai ficar no poder muy poco, muito pouco tempo. una hora, dice. Uma hora, diz aí. Amén. Entonces vemos la diferencia de las dos piernas Então nós estamos vendo aqui a diferença das duas pernas. que hay que tener en cuenta, hermano. Nós temos que considerar isso, irmãos. Parece Ao meu parecer, que ustedes tienen el Espíritu Santo vocês têm o Espírito Santo y tienen la Biblia e vocês também têm a Bíblia para que reciban revelación. para que vocês possam receber revelação. Esta cosa no es para meterla en la cabeza, Isso não é uma coisa para guardar na cabeça. para recibir en revelación. Isso é para receber em revelação. Amén. Es para considerar. É para considerar. Yo me duré muchos meses orando. Eu fiquei muitos meses orando. Yo le decía al Señor, ¿yo qué voy a decir en Brasil? E eu perguntava ao Senhor, o que eu vou dizer lá no Brasil? En esos días, aquellas cartulinas grandes E nesses dias, aquela cartolina grande que eu falei para vocês, las estaba trabajando en PowerPoint, eu estava trabalhando isso no PowerPoint. pasándola así rústico porque yo no soy técnico en eso, Eu não entendo muito bem isso e passei dessa forma. para ir rompiendo Para ir rasgando as minhas las cartulinas. as cartolinas e jogando fora as cartolinas. Entonces el Señor me dijo, lleva eso. Então o Senhor mandou levar isso. Amén. Y necesité mucha confirmación de Él, Eu precisei de muita confirmação do Senhor, de lo que debía enseñar, porque daquilo que eu deveria ensinar. el Señor es el que lo manda a uno, amén. Entonces pasemos el 13. Então vamos passar o 13. Queria água, irmão. Um pouquinho para molhar. Sí. En el 13 vemos todo el territorio Estamos vendo no 13 agora todo o território que ocupó el Imperio Romano. que o Império Romano ocupou. Vemos que tiene mucho de Europa, Nós estamos vendo aqui que existem várias partes aqui da Europa, tiene algo de Asia, tem algumas coisas aqui da Ásia, ocupando la Tierra Santa, ocupando inclusive a Terra Santa. y tiene territorio al norte de África. E também aqui aparece o território norte da África. Observemos esto, hermano. Mire. Veja, irmãos, observemos isso. Incluso parte de Inglaterra, Inclusive parte da Inglaterra, que era una provincia romana llamada que, Britania. que era uma província romana chamada Britânia. Vamos a ver ahora un mapa en el 14, Vamos ver mais uma projeção, donde hay dos colores. Existem duas cores aqui. Digamos, la pierna A occidental perna ocidental del Imperio Romano, do Império Romano aquí está en verde. está aqui em verde. verde. Entonces está el norte de África de ese lado Aqui nós temos o norte da África y Europa. e aqui nós temos a Europa. Pero eso solamente es la pierna
occidental. Por isso que aqui só aparece a perna ocidental. Pero Constantinopla Mas Constantinopla siguió dominando el territorio seguiu então dominando o território y las provincias de la parte oriental e as províncias da parte oriental hasta 1453. até 1453. Esa es la otra piedra. Essa é a outra perna. Vamos pensando, Estamos pensando? porque es que, pues, y es respetable, yo he leído libros y demás, Sim, temos que respeitar. Eu tenho lido livros e outras coisas. en que se tiene en cuenta es la pierna occidental. Que esses livros têm mencionado e têm tido em conta a perna ocidental. Pero la pierna oriental hay que tenerla en cuenta. Mas temos que também observar a perna oriental. Amén. ¿Están pensando? Vocês estão pensando? Entonces vamos al 15. Vamos então a mais uma projeção. En el 15 No 15, está una visión de Juan aqui nós temos uma visão de João en Apocalipsis. em Apocalipse. Está en Apocalipsis 12:3, que ahí están las citas. Apocalipse 12, 3, Está en Apocalipsis Apocalipse 13, 1 1, e Apocalipse 17, 12. Pero podemos leer un momentico en el 17. Vamos ler então o capítulo 17 de Apocalipse, versículo 12. Ok, 12, ¿verdad? Pero, hermanos, podemos leer, Antes? Um pouco antes? digamos, Ok. desde el 7 al 7. Ok, ok. Então, Apocalipse 17, desde o versículo 7. 7 al 7 ao 12. 7 al 11. 7 ao 11. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Entonces, en el versículo 9 dice, Então no versículo 9 diz: esto para la mente que tenga sabiduría. isso é para a mente que tem sabedoria. Las 7 cabezas las 7 cabezas son 7 montes. As 7 cabeças são 7 montes. Sobre los montes se sienta la mujer. Então sobre os montes se senta uma mulher, Son 7 reyes. que são 7 reis. 5 de ellos han caído. 5 já caíram. Um existe Y el otro aún no ha venido. e o outro ainda não veio. Entonces, Então, los 7 imperios, os 7 impérios que han dominado sobre Israel son que têm dominado sobre Israel
Egipto, são esses: Egito, que es la primera cabeza. que é a primeira cabeça. Allí estuvo el pueblo hebreo 400 años Aí esteve o povo hebreu 400 anos em escravidão. Asiria, A Síria, que se llevó a la casa de Israel en cautiverio, que levou a casa de Israel em cativeiro. nunca regresó. Levou cativo a casa de Israel e eles nunca regressaram. Babilonia, Babilônia, que destruyó a Judá, que destruiu Judá, se llevó en cautiverio a los judíos. levou também os judeus a cativeiro. Medo-Persia, Medo-Persa, cuando regresaron los judíos a su tierra, quando eles regressaram, los judíos a su tierra. sim, quando os judeus regressaram à sua terra. Grecia, Grécia, cuando ya el Señor permitió que la cultura griega fuera preparando el camino de la predicación. sim, quando o Senhor permitiu que a cultura grega então fosse preparando o caminho para a pregação do Entonces ya Evangelho. tenemos 5, Então, 1, já- 2, 3, 4 y 5. Então até aqui temos 5 impérios. Hasta Grecia ya habían caído, Até Grécia já havia caído, porque dice, porque aqui diz: 5 de ellos 5 deles han caído. já caíram. Uno es, Um é, o sea, Roma. que é Roma. En el momento en que fue escrito este libro, No momento em que esse livro foi escrito, Roma dominaba el mundo. Roma era quem dominava o mundo. Y dice, uno es, Um é, y el otro aún no ha venido. e o outro ainda não veio. O sea, hay una cabeza de la bestia Ou seja, existe uma cabeça da besta que tendrá que manifestarse. que vai ter que se manifestar, que ainda não veio ainda. Entonces dice la palabra Então aqui temos, diz a palavra, que en el 10 dice, ha venido. Y cuando venga, então quando vier, es necesario que dure breve tiempo. é necessário que dure breve tempo. Amén. Y dice, la bestia que era y no es, E aqui está dizendo, a besta que era e que también não é, octavo. é também o oitavo. O sea que de la séptima cabeza Ou seja, desde a sétima cabeça, sale el octavo, que es el anticristo. da sétima cabeça sai a oitava cabeça, que é o anticristo. Observen que esta bestia tiene 7 cabezas, Vejam, irmãos, que essa besta tem 7 pero cabeças, tiene 10 cuernos. mas tem 10 chifres. En este mismo capítulo dice que esos 10 reyes, Nesse mesmo capítulo vai dizer que esses 10 reis, dice en el versículo 12, lo podemos leer, diz no versículo 12, podemos ler, capítulo 17, los 10 cuernos versículo 12. que has visto, E os 10 chifres que viste, são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. una hora significa muy poco tiempo, 1 hora significa pouco tempo. que recibirán estos 10 reyes, E esses 10 reis, que son los 10 cuernos, que são os que têm 10 chifres, ellos van a recibir la autoridad para entronizar al anticristo. eles que vão receber a autoridade para introduzir o anticristo. Pero hay algo curioso, Mas existe algo que está curioso en aqui, en la 16. La 16. que está nesse ponto En este- aqui. Amén. Y es que la estatua É que a estátua termina en 10 dedos también. termina em 10 dedos. 5 dedos de la pierna, de la antigua provincia de la pierna derecha 5 dedos da perna direita y 5 dedos de la antigua provincia de la pierna izquierda. e os outros 5 dedos que representam aquelas províncias da perna esquerda, direita e esquerda. 5 y 5 5 e 5 son 10. são 10. Corresponden a los 10 cuernos Corresponde aos 10 chifres de la bestia de 7 cabezas. da besta de 7 cabeças. Entonces la palabra de Dios dice Então a palavra diz que van a hacer una alianza. que eles vão fazer uma aliança. Una alianza frágil, pero solo vamos a Daniel 2. Vamos a Daniel capítulo 2, diz que eles vão fazer uma aliança frágil. Frágil. Daniel capítulo 2.
Capítulo 2. Daniel capítulo 2. Y leemos en el versículo 41 Versículo hasta 41, el 43. 41 ao 43. E quanto ao que viste, dos pés e dos dedos, em parte de barro de olheiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Allá en Apocalipsis 17 Lá em Apocalipse capítulo 17, habla que los 10 cuernos fala que os 10 chifres le van a dar el poder al anticristo. vão dar poder ao anticristo. Y aquí, en vez de cuernos, E aqui, nesses chifres, habla de los dedos. fala dos dedos. Y dice, y por ser los dedos de los pies, E por seus dedos os pés, en parte de hierro y en parte de barro parte de ferro e parte de barro cozido, el reino será en parte fuerte o reino então será em parte y forte en parte débil. e em parte ele será fraco. ¿Cómo puede ser eso? Como é que isso pode ser, irmãos? No estamos dogmatizando. Nós não estamos nos tornando dogmáticos De aqui, acuerdo al panorama político que tenemos, mas de acordo com o panorama político que temos agora, y hay 5 dedos en una pierna, existem 5 dedos numa perna, pierna oriental, na y 5 na dedos perna en la oriental e pierna 5 dedos na perna ocidental. Es posible É possível que 5 países, que 5 países digamos europeus hagan un acuerdo político o económico, façam algum militar. tipo de acordo de aliança política ou econômica, Son democracias frágiles, porque são democracias fracas, frágeis, con países que hoy son autoritarios, com países que são fortes, que são autoritários, que tienen mucho dinero, que têm dinheiro, petróleo. que têm petróleo. Entonces, aparentemente hacen una alianza, Então, aparentemente, hacen una fazem uma aliança, um pacto, pero muy frágil, mas muito fraco, muy frágil. muito fraco. Dios lo puede permitir Mas Deus pode permitir para que ese pacto para que este pacto lleve a cabo el plan de Dios, leve então a cabo o plano de de Deus, acuerdo a lo mostrado en el libro de Daniel, que tem demonstrado então no livro de Daniel, para que llegue al poder el último emperador, para que mundial. então chegue ao poder o último imperador mundial. Hay una corriente doctrinaria Existe uma linha de pensamento teológica que dice que la iglesia va a ser arrebatada en cualquier momento. que diz que a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Pero la iglesia dice la palabra que va a ser arrebatada el día que el Señor venga. Mas a palavra fala que a igreja só será arrebatada no dia que o Senhor vier. Si hay hermanos que han sido doctrinados Se existem irmãos que têm sido ensinados en otra corriente, na direção dessa corrente de linha de para pensamento, terminar podemos ver unas para terminar, citas nós podemos ver algumas citações donde dice que nosotros seremos arrebatados el día que el Señor venga. quando diz, nessas citações, que nós só seremos arrebatados no dia que o Senhor vier. Antes de la aparición del anticristo. E o Senhor não vem antes da aparição do anticristo, El Señor no va a gobernar con nadie más. porque o Senhor não vai governar com ninguém mais. Va a gobernar Él solo. Ele vai governar sozinho. Y cuando venga todos los gobiernos de la tierra, E quando venga
todos los gobiernos de la tierra serán destruidos. Sí, quando ele vier, todos os governos da terra serão destruídos. Por eso ahí hay una piedra Por isso, então, nós temos uma pedra que cae en el tiempo de estos reyes. que cai no tempo desses reis. Esa piedra no es lanzada por mano humana. Essa pedra não é lançada por mãos humanas. Esa piedra es el Señor Jesús. Essa pedra é o Senhor Jesus. Cuando Él le caiga a los pies de la E estatua, quando ele vier e bater no pé da estátua, toda el gobierno, toda la cultura, todo o governo e toda a cultura, todo lo que ha hecho Satanás en el mundo tudo que Satanás fez no mundo será destruido. será destruído. Porque el Señor va a ocupar el trono de David, Porque ele vai, o Senhor, ocupar o trono de Davi, que está en Jerusalén, que está em Jerusalém, con los vencedores. com os vencedores. Busquemos ser vencedores, hermanos. Temos que ser vencedores, irmãos. Busquemos esa obediencia. La obediencia. Sim. Para entrar en el reino Para entrar no reino, hay que pagar un precio. temos que pagar um preço. Recuerden lo de las 10 vírgenes. Lembrem-se das 10 virgens. Cuando ya se vieron resucitadas Quando já estavam ressuscitadas y vieron su condición espiritual e viram sua condição espiritual bien clara, bem rasa, le dijeron a las vencedoras, disseram então às vencedoras: dándole vuestro aceite. dá um pouco para nós do seu azeite. ¿Qué le dijeron las E prudentes? o que as prudentes disseram? Paguen el precio. Paguem o preço. Entonces el precio después, Então o preço que tendrán que pagar después, tem que pagar depois. es muy duro. É muito pesado. Es mejor pagarlo. É melhor pagar ele agora. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver rápidamente sobre el arrebatamiento de la iglesia y terminamos. Então vamos ver rapidamente alguma coisa sobre o arrebatamento da igreja e terminamos. En primer lugar, nosotros seremos arrebatados Em primeiro lugar, nós seremos arrebatados cuando el Señor venga. quando o Senhor vier. Vamos a ver segundo de Tesalonicenses, Vamos ver então 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Uno más. Solamente uno o otro más. ¿Dos también? Sí, van. O hasta el 4. Não, este. Sim, 2 Tessalonicenses 2, de 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Dice la Biblia en castellano, la mía. Então a Bíblia em castelhano, a minha, diz o seguinte: Pero con respecto a la venida del Señor com respeito à vinda do Senhor Jesucristo Jesus Cristo y nuestra reunión, e a nossa reunião com Ele, significa que la venida del Señor significa que a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele é simultânea. Ahora vamos a seguir leyendo que nosotros seremos arrebatados Agora vamos seguir lendo que nós seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en la e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, Él va bajando. na medida que Ele for baixando, descendo, Tesalonicenses, descendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 4, leamos desde el versículo 15 capítulo 4, al versículo 17. do 15 ao 17.
Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Dice que nosotros Então ele aqui diz que nós que vivemos, supongamos que esta generación, toda nuestra generación, permanezca aquí viva. vamos supor que toda essa nossa geração permaneça aqui viva. Amén. Amém. Que habremos, es más, que no nos quiten la cabeza en la gran tribulación. Que, além disso, que não nos tire a cabeça na grande tribulação. Es una suposición. É apenas uma suposição. Entonces dice Então aqui diz que los que durmieron en el Señor, que aqueles que dormiram no Senhor, lógicamente están en el paraíso. logicamente hoje agora estão no paraíso. Ellos vendrán y resucitarán primero. Eles virão e ressuscitarão primeiro. ¿Por qué primero? Porque primeiro, Es la primera resurrección. a primeira ressurreição. La segunda es después del milenio. A segunda ressurreição é depois do milênio. Los impíos É a ressurreição dos ímpios, para ser juzgados para serem julgados y lanzados en el lago de fuego. e lançados no lago de fogo. La muerte segunda. É a segunda morte. ¿Cuál es la primera muerte? Qual é a primeira morte? ¿Cuál será? Qual será? No, Não, ya nacimos muertos. nós já nascemos mortos. Dice un joven, Um jovem me disse: Señor, Senhor, yo quiero seguirte, pero deja que entierre a mi papá. O sea, um jovem disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar meu pai. que está viejito, Ele está velhinho, tengo que cuidarlo, tenho que cuidar. que se muera E se morrer, y lo entierro. Y entonces te sigo. então deixa eu enterrar ele primeiro. Se ele morrer, eu enterro ele primeiro, depois te sigo. Le dice, no muchacho, Não, menino. deja a los muertos, Deixa os mortos. entierren a sus muertos. Deixa eles, os mortos, enterrar os O seus sea que mortos. nosotros nacimos muertos. Ou seja, nós já nascemos mortos. Dice en Efesios 2, Efésios capítulo 12 diz: y Él nos dio vida E Ele nos deu vida cuando estabais quando estavais mortos en vuestros delitos. nos vossos delitos e pecados. O sea que la primera muerte Então, a primeira morte, arrancó con Adán, a primeira morte, arrancó, o sea, inició con Adán. começou com Adão. O sea que la primera muerte es el pecado A primeira morte é o pecado en nosotros. em nós. Entonces creímos y Él nos trae vida. Nós cremos nele e Ele nos trouxe vida. Ya para nosotros no hay una segunda Então, muerte. para nós já não existe uma segunda En morte. cambio los muertos Mas em troca son disso, resucitados os mortos são y lanzados ressuscitados. a una segunda muerte. Eles são lançados, depois de ressuscitados, a uma segunda morte. Porque muerte es separación. Morte é separação. Cuando Adán pecó, Quando Adão pecou, se separó de ele Dios. se separou de Deus. Y cuando sean juzgados los impíos, los muertos, E quando os ímpios forem julgados, más separados de serão Dios, mais todavía. separados de Deus ainda. Es una segunda É uma muerte, segunda morte. donde ya no habrá esperanza. Já não haverá nenhuma esperança. Porque para todos los muertos, Porque para todos os mortos, hoy en el mundo, no mundo hay inteiro, esperanza. ainda há esperança. Por eso es que tenemos que ponernos nosotros interesados en predicar el Evangelio. Talvez nós teremos que nos interessar mais em pregar o Evangelho. Amén. Amém? Para que muchos muertos Para que muitos mortos tengan vida. tenham vida. Amén. Amém?
Y muchos de nosotros E muitos de nós, que vivimos como si estuviéramos muertos, e que vivemos como se estivéssemos mortos, también tengamos más vida, também tenhamos ainda mais vida, podamos participar en el reino. que possamos participar do reino. Entonces aquí dice, Então, aqui fala cuando los que están en el paraíso que quando estiver no paraíso, resuciten, ressuscita. nosotros que estamos aquí vivos todavía Sim, físicamente, e nós que estamos aqui vivos fisicamente, somos transformados. seremos transformados Juntamente juntamente com con ellos, eles. somos trasladados Somos- para encontrarnos con el Señor Sim, somos transformados para encontrarmos com o Senhor en las nubes. nas nuvens. Pero ahí dice Mas aqui diz que será con sonido de trompeta. que será com o sonido da trombeta, com o som da trombeta, perdão. Trompeta. Sim, trombeta. ¿Cuál será esa trompeta? Qual será? Que trombeta é essa? ¿Cuántas trompetas son? Son 7. ¿verdad? Quantas trombetas são? Son 7. São 7. Amén. Amém? Entonces vamos a Apocalipsis a ver cuál es la trompeta. Então vamos dar uma olhada em Perdón, Apocalipse. Primero a Primera de Corintios. Então vamos a 1 Coríntios, vamos ver Capítulo 15. Vamos ver essa trombeta no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Versículos 51 y 52. 15, 51 e 52. Tenho que pôr meu rosto. Tranquilo, irmão, tranquilo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, um átomo, sim. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Parece que lhe quitaram a palavra aí primeiro em minha Bíblia. No, pero dice la final. Sim, claro. Ahí dice la final. Sim. La última dice. Aí está. En la mía dice. En la mía dice la final trompeta. Y ahí dice la última. Entonces, Sim. amén. A minha La última trompeta. na última trombeta. Entonces vamos a Apocalipsis a ver qué pasa en la última trompeta. Então vamos em Apocalipse para que a gente possa ter ideia do que acontece na última trombeta. Nosotros Nós somos resucitados o transformados. nós seremos ressuscitados ou transformados. Somos arrebatados. Somos arrebatados nesse ponto aqui, observe, Ya el irmãos. Señor viene en las nubes. Nesse momento que o Senhor vem nas nuvens. Con Él nos encontramos. Então com Ele nos encontramos. Se supone entonces como Él va bajando, Então acreditamos que na medida que Ele vai descendo, descendemos con Él. então nós vamos descendo agora junto com Ele. Seguramente Seguro, é seguro. yo no dogmatizo. Eu não Seguramente estou dogmatizando. veremos cómo el Señor derrama su ira Veremos nesse momento como o Senhor derramará a sua ira sobre las naciones. sobre as nações. ¿Por qué? Porque dice, ya leímos, dice, y estaremos siempre con el Señor. Porque aqui está dizendo que estaremos sempre com o Senhor. Si estaremos siempre con el E se Señor, nós estamos sempre com Ele, veremos todo lo que el Señor então está haciendo. nós vamos estar vendo o que o Senhor estará fazendo. Hay 200 millones de soldados. Existem 200 milhões de soldados En Armagedón serán muertos. em Amargedon que serão mortos. Muchas cosas en todas las naciones. Em torno das nações acontecerão muitas coisas. Estamos viendo seguramente. Como? Nosotros estaremos allí observando. E nós estaremos aí, provavelmente, observando tudo isso. Pero entonces vamos a Apocalipsis a ver qué sucede en la séptima trompeta. Então vamos ver em Apocalipse o que acontece na sétima trombeta. Onde vamos? 11. Apocalipse 11, 11 a partir do versículo 15. Hasta. Sigo lendo, lendo. Digamos 3 versículos, aunque sea. Sim, a partir do versículo 15 do capítulo 11.
E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então aqui nós estamos vendo um momento, uma cena nos céus. O Senhor já vem descendo. Então os 24 anciãos nesse momento se inclinam e começam a cantar esses hinos de vitória, porque o Senhor vem a tomar sua posição do reino, sobre o reino do mundo, que Ele comprou, que Ele redimiu com seu próprio sangue. Lembrem-se, irmãos, que quando o Senhor foi levado pelo Espírito ao deserto, então, para ser tentado, depois de 40 dias de jejum, o diabo o tentou. E uma das tentações foi que ele ofereceu todos os reinos do mundo. Levou ele a um alto monte. Quem sabe que monte é esse? E ele mostrou aí todos os reinos do mundo, disse: e a sua glória eu entrego para você. Aí, como se dissesse para o Senhor: para que você vai fazer na cruz? Ahora? Ahórrate, ou seja, de ahorro. Assim. Não compreendo. Ora. Não. De honra. Sim. De poupar. Poupa-te disso. Não seja. Eu coloco você para governar tudo isso. Somente você tem que se ajoelhar e me adorar. Isso quem falou foi o diabo. Mas sim, o Senhor não veio fazer isso senão a vontade de Deus. Veio nos redimir e redimir toda a criação. Ele não disse. Ele não disse isso é mentira. Isso é meu. Não, ele não falou nada disso. Ele precisava primeiro pagar um preço. Para que toda aquela propriedade pudesse passar para o nome dele de novo. Então, todos esses detalhes de todos esses séculos têm se cumprido. Que a igreja seja redimida. Já redimiu a igreja, já preparou tudo. As bodas do Cordeiro. Agora ele vem a tomar a sua posição. Por isso então nós temos esse cenário no céu. É de glória, é de vitória. Todos os seres celestiais farão uma grande festa. O Senhor já está vindo. Ele já está vindo com seu galardão para a sua igreja e governará sobre as nações. Nós, irmãos, muitas vezes estamos cegos. Nós não temos ideia do que temos nas mãos. Nós temos um grande tesouro, maior do que possamos imaginar. Então,
Se nós, irmãos, nos procuramos por buscar al Señor, nos propomos a buscar o Senhor, daremos un testimonio de santidad daremos então um testemunho da santidade, para que mucha gente también nos busque. para que muitas pessoas possam buscá-lo também. Miren lo que dice Pablo, ya vamos a terminar. Já vamos Miren lo que dice terminar, Pablo. já vamos terminar. Veja o que Paulo fala. Dice, vosotros Vocês sois cartas leídas. Vocês são cartas lidas. El mundo no lee la Biblia O mundo não lê a Bíblia. y muchos de nosotros tampoco. E nem nós muitas vezes lemos. Pero nosotros debemos ser cartas leídas Mas nós temos que ser essa carta lida para que el mundo lea la Biblia para que o mundo leia a con Bíblia nuestro testimonio. com o nosso testemunho. Amém? Para que el mundo vea Para que quién es Dios. Para que o mundo veja quem é Deus em nós. Ese frasco de alabastro de nosotros, Esse vaso de alabastro que somos nós deve ser quebrado para que salga el perfume para que venha o perfume, que hay dentro de nosotros. o perfume que está dentro de nós. Amém? Busquemos al Señor. Busquemos ao Senhor, Busquemos que Él haga de nosotros una transformación total. que Ele faça em nós uma tremenda transformação. Eso es lo que nosotros debemos poner en lo más alto de nuestras preocupaciones. Isso aqui tem que ocupar o lugar central de todas as nossas preocupações. Amémonos. Amém? Amém. Obrigado, irmãos.